Domingo tem Vasco e Botafogo, clássico, em São Januário, confronto direto aí por uma vaga na semifinal, né? Entra um ou outro, ou nenhum. Só não existe a possibilidade de os dois se classificarem. O couro vai comer. Ricardo Lai, ao vivo, falando com a gente. Ricardo Lai, notícias do Vasco para esse clássico pra gente, querido. É isso aí, Escobar. Um abraço para você, boa tarde a todos. É o jogo decisivo, clássico decisivo, 6h30 de domingo aqui em São Januário. Se vencer, o Vasco tem boas chances de se classificar às semifinais, né? Encaminharia essa classificação. Tem também como opção ali no ataque o técnico Fábio Carille, o Ryan, né, cheio de moral por causa, né, do título dele no Sul-Americano Sub-20 com a seleção e também de já ter feito gol na terça-feira na classificação do Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. E no mercado, o torcedor do Vasco estava ansioso para o primeiro reforço no ataque da temporada. Aconteceu, o Benjamin Garré, argentino, já está no Rio de Janeiro, 24 anos de idade, veio do Krylia Sovetov, da Rússia, vai custar em torno de 15 milhões de reais, né, o equivalente a 2,5 milhões de euros, e assina contrato até dezembro de 2027. E o Vasco também tem um acordo com outro atacante, o português Nuno Moreira, do Casa Pia de Portugal, é esperado amanhã aqui no Rio para assinar contrato, Escobar. Vasco se fortalecendo, um abraço para você, Ricardo Lai. Vamos lá, e a gente estava falando desse clássico, final de semana tem. É decisivo, é a última rodada do Campeonato Carioca. E para essa última rodada vai ter o Vasco recebendo o Botafogo em São Januário e eles se enfrentam por uma disputa na vaga na semifinal da competição. Um clássico com clima decisivo. Botafogo e Vasco se enfrentam no domingo às 6h30 da tarde em São Januário em confronto decisivo por uma vaga na semifinal do Carioca. O Cruz Maltino tem um ponto a mais que o Alvinegro está na 4ª posição. Sua vitória interessa para os dois rivais na busca pela classificação. O técnico Fábio Carille vai levar força máxima para o confronto, mas ainda não confirmou a escalação. O clássico da última rodada promete ser decisivo e só um time deve sair feliz de São Januário. Round 1, fight! Você, Lucas Pedrosa, como é que vem seu Vasco para domingo? O Vascão vem confiante, depois de uma vitória de 3-0, entendeu? Vai pegar o Botafogo baleado. Isso não quer dizer nada. O Vasco é favorito, cara. Favoritaço. Tem que dar a César o que é de César. O que vocês estão falando aí é favorito. Aliás, o Vasco é favorito, não. Se confirmar que o Botafogo vai entrar com um time reserva, o Vasco tem a obrigação de ganhar do Botafogo. Obrigação. E o que você tem de Vasco aí? Primeiramente, é titular. É titular, sem dúvida alguma. O Vasco vai tentar a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Primeiramente, destacar aqui que o Benjamin Garré chegou ontem ao Rio de Janeiro. Já o Vasco divulgou o acordo também. Nome chique, hein? Exatamente. Nome de quem Benjamin joga Garré, bola. 24 anos, canhoto, argentino. Vamos ver o que vai dar. E o Nuno Moreira viaja hoje para o Brasil para poder também ser o segundo reforço do Vasco da Gama nesse ataque. Além disso, o Vasco também negocia com o Palácios do Atlético Mineiro um empréstimo, jogador na ponta direita, e tenta comprar o Neiser Villarreal, que foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20, do Jair, do Ryan, que o Brasil ganhou. O Neiser Villarreal fez 9 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele pertence ao Milionários e tem contrato até o final do ano. O Vasco já fez uma proposta, está na mesa para ele e falta o Milionários aceitar e o garoto também, que tem a observação de times do futebol europeu. Então, é difícil, mas o Vasco tenta convencer ele de vir para o futebol brasileiro, ganhar bagagem, ganhar também vitrine e depois ir para o futebol europeu. Com esse nome aí, ele vai ter que... vamos chamar ele de quê? Villarreal? Villarreal, tá bom. Porque é nome difícil, hein, Vene Casagrande? Só Vidia, tá bom. Muito bem. Então, Gol do Vidia. Então você tá confiante. Eu quero, por favor, que bote no rostinho do Pedrosa. Já tá separado, tá bom. Não, ele é coerente, pô. Eu sou coerente. Tá. Se o Vasco vencer e mantiver o mesmo saldo de gols do Fluminense, classifica, beleza. Se o Vasco perder ou empatar, Bigode, precisa que o Flu, Sampaio Correia, Nova Iguaçu e Maricá não vençam. Aí é só a cigana Sara Jane, Meu pai amado. Não, e ela vai ter que usar toda a magia dela. Vai acabar o sal grosso. Aí só ano que vem, Ju. Aí só não, a gente vai precisar pro brasileiro. Vai faltar fubá, galinha, tudo quiabo, todo esse negócio. Bode. Vai faltar tudo. Se o Vasco perdeu ou empatar, gente, então... Mas também assim, o Vasco é o time principal. Se o Botafogo botar o reserva e o Vasco perder ou empatar, também tem que ficar de fora. Perfeito. É isso aí. Ai, não fala assim, vai começar também, Kiko? Não, é então isso aí. Tem que assumir a responsabilidade.
Palpitezinhos pro Clássico. Você que tá aqui no YouTube agora. Palpite pro Clássico, eu vou trazer 10 aqui. Vamos lá. 2-1 Vasco. Num cenário com o Vasco principal e o Botafogo misto ou reserva. 2-1 Vasco. Que é o que a gente acredita que vai acontecer. 2-0 Vasco. Botafogo só fez um gol em fevereiro. Isso aí. Mas vai agora fazer Cara, golzinho. 2-0 Vasco é bom. É porque vai aquecer pra Recopa. Na Recopa vai ser 3-0. Colmeia Chanel, o Channel. Já fui muito 3-0 Vasco. Luciana falou do Fluminense, Hércules Ribeiro de novo empate, Igor Matheus, Célia Vasco, 4-0 pra cima do Botafogo. Calma, jovem. O Igor é como se fosse coordenador, tá, do chat. Ele tá todo dia no chat. André Carvalho, 1-1. Caio, Vasco 1-0 no Botafogo. Porra, aí quase que eu olhei aqui, o povo me xinga depois. Elias Júnior, será que é o nosso, carequinha? 2-1 Vasco. Felipe Coutinho, não é aquele, eu acho, porque não parece com ele. 4-1 Vasco. Bruno Souza 0-0, José Alvarenga 2-2. Porra, 0-0 não, pelo amor de Alex Deus. Barbosa, será que é primo do Alexander? O tetra rebaixado sempre foi fogo de palha. Ele tá falando do Botafogo, do Vasco, né? José Souza Medeiros 0-0, Leonardo Carvalho 1-1. Falando nisso, vamos para o Carioca. Vasco e Botafogo se enfrentam diretamente no Clássico. O principal jogo da rodada acontece domingo, às 6h30, em São Januário. E você acompanha ao vivo aqui na tela da Band. O Vasco, defendendo o 4º lugar na tabela, recebe o Botafogo. Os dois times são adversários diretos na busca pelas vagas. A equipe de Carille depende apenas de si. Notícia de agora, hein? Do João Guerra e do Tébaro Schmidt. Vasco faz proposta por Neiser Vidiarreal do Milionários, mas enfrenta concorrência. Atacante de 19 anos, destaque do Sul-Americano Sub-20, que o Brasil foi campeão agora. Destaque da seleção dos interesses do Vasco para essa janela ainda de início de ano. Vamos até São Januário? Ricardo Lai tem mais novidades sobre o Vasco, que está de olho também numa classificação melhor para a próxima fase do Campeonato Carioca e se preparando para mais um jogo nesse final de semana. Jogo bom, hein, Lai? Boa tarde, bem-vindo. Fala, Luiz, boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente aqui em São Januário, né, às 6h30, no próximo domingo, é o clássico decisivo, né, para as pretensões dos times, né, o Vasco e o Botafogo para avançar à semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco, né, tem a vantagem, né, tá na 4ª colocação, como o Correio estava falando há pouco. Então, se vencer, encaminha a classificação. Não garante, porque tem essa dependência aí do saldo de gols, o adversário Fluminense, né, na outra partida. Disputam essa vaga para a semifinal. Tem também o Madureira, que está à frente, vai jogar contra o Nova Iguaçu fora de casa. E o Vasco, para essa partida, tem o reforço importante, que é do Rayan, né? Cheio de moral, o garoto Rayan, fez o gol na terça-feira, né, que classificou o Vasco, né, 3-0 contra o União Rondonópolis, fez um dos gols. O Vasco se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. Ele vem do título do Sul-Americano Sub-20 com a seleção, então é mais uma opção no ataque aí para o técnico Fábio Carille. O Vasco que segue no mercado, né? Você falou aí da matéria do Tébaro, do João, né? Nossos colegas do GE. Globo. E ontem à noite chegou o argentino Benjamin Garré, 24 anos de idade, que estava no Krylia Sovetov da Rússia, jogador que vai assinar contrato até dezembro de 2027. 6ª contratação do Vasco para essa temporada e vai custar 2,5 milhões de euros, o equivalente a 15 milhões de reais. E o Vasco tem também um acordo com outro atacante, né, o português Nuno Moreira, do Casa Pia de Portugal. Já está praticamente tudo acertado e ele é esperado amanhã aqui no Rio de Janeiro para assinar contrato. Então é o Vasco dentro de campo com esse clássico decisivo aqui domingo em São Januário contra o Botafogo e de olho no mercado para reforçar o elenco para essa temporada, Luiz. É isso, Lai. Obrigado pelas informações. Uma ótima sexta-feira para você e um bom restante de trabalho e final de semana para nossa equipe aí direto do Rio de Janeiro. A informação do Neiser Vidiarreal tá lá no GE. Globo. E você já viu que tem um clássico na tela da Band que você vai acompanhar, Vasco e Botafogo. A gente começa falando do Vasco. O Vasco segue se preparando para o fechamento da Taça Guanabara. No próximo domingo, o Cruz Maltino terá pela frente o Botafogo. Jogo que vai acontecer no estádio de São Januário e que teve o seu horário alterado. Antes marcado para as 4 da tarde, agora a partida terá início às 6h30 da noite. Para este duelo, o técnico Fábio Carille deve mandar a campo o que tem de melhor. E isso significa uma equipe pelo menos semelhante
a que bateu a equipe do União Rondonópolis no meio da última semana pela Copa do Brasil. A boa notícia foi o retorno do atacante Ryan. Cria da base do Vasco, ele foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20 e teve uma boa participação desde o momento em que entrou no meio de semana. Pode ser que ele figure entre os titulares. Já fora das quatro linhas, a diretoria do Vasco segue em busca de reforços e acertou a contratação do português Nuno Moreira. O atacante, que atua pelo lado esquerdo, estava no Casa Pia, equipe portuguesa. As características de Nuno Moreira consistem em um jogador que joga pelo lado esquerdo, mas com um pé trocado, já que ele é destro. O Vasco vai desembolsar cerca de 3,5 milhões de euros pela contratação do atleta, que é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias. Preciso te atualizar agora sobre os reforços contratados pelo Vasco. Há 2 nomes fechados. Nessa quinta-feira, Marcelo Santana voltou da Europa com Benjamin Garré, atacante argentino que pertencia ao Krylia Sovetov, operação de 2,5 milhões de euros. Nuno Moreira, que pertence ao Casa Pia, também está contratado e desembarca nesse sábado, operação de 3,5 milhões de euros. Em suma, dá para dizer que depois de não conseguir fechar com o Bruma, atacante que pertencia ao Braga e preferiu jogar no Benfica, o Vasco utilizou 6 milhões de euros para contratar 2 atletas. Importante, só para completar, lembrar que foi o Marcelo Santana quem tocou essas 2 negociações. Ele havia viajado na semana passada rumo à Turquia para tentar fechar a operação do GB. Ela acabou caindo por conta da reprovação do jogador do Vasco nos exames médicos. A partir daí, Marcelo Santana passou a negociar com o Krylia Sovetov e também com o Casa Pia. E esses 2 reforços estão contratados. O Vasco não descarta fechar com um terceiro reforço também para essa função de atacante de velocidade. Embora o tempo seja o grande adversário, a janela de inscrições se encerra na sexta-feira da semana que vem. Só para completar a informação super importante. O Atlético Mineiro já fez 2 propostas ao Vasco por João Vitor, as 2 foram recusadas. Primeira proposta de 5 milhões de euros, o Vasco nem se deu o trabalho de responder. Depois, o Galo igualou a oferta feita pelo Cruzeiro na semana passada, 7 milhões de euros. O Vasco respondeu que não vale a pena fazer um negócio nesse sentido, até porque essa grana não permitiria ao Vasco nem sequer pagar a dívida que ele tem com o Benfica. O Cruz Maltino ainda deve 6,5 milhões de euros para o Benfica, só que o Benfica é dono de 30% do valor de uma venda futura. Então, se o Vasco aceita 7 milhões de euros, ele fica com apenas 4 milhões e 900 mil euros. Com uma dívida de 6,5 milhões de euros, essa conta não fecha. Bom, deixa eu chamar aqui Breno Monsef, hora de falar do Vascão da Gama. Tem uma disputa boa aí no Campeonato Carioca, né? Pra ver quem pega uma vaga na fase semifinal. E entre os grandes, Botafogo e Fluminense. O Botafogo, como é que tá o Botafogo nessa briga, hein? Do Campeonato Carioca, cara. Então, o Botafogo ele teria que vencer o Vasco e torcer por um tropeço do Madureira. Essa é a combinação que o Botafogo precisa. O Botafogo, dos 3 grandes, tirando o Flamengo que tá classificado, dos outros 3 grandes, o Botafogo é que tem a vida mais difícil, né? É isso. Assim, basicamente é uma combinação parecida com a do Vasco. Só que assim, Azevedo, será que o Botafogo vence o Vasco? Botafogo com reserva, o Vasco muito mais focado e motivado no Carioca. Pois é. Bom, vamos lá falar do Vascão da Gama. Fala, Breno Monsef. Para encerrar a novela Garré, né? Já que ele chegou ontem à noite no aeroporto do Galeão, já deu entrevista, o Vasco já postou foto com a camisa dele, com a camisa, né, do Vasco, com a número 15. Então, Benjamin Garré, o argentino, é jogador do Vasco e a expectativa é que para a semana que vem, Vasco passando para as semifinais do Campeonato Carioca, ele esteja à disposição. Vamos ouvir então o que falou o Garré ontem na chegada no aeroporto do Galeão. Con tanta historia, con tantos títulos, soy consciente de que llevo un equipo muy grande, así que bueno, vengo con esa intención, con ganas de aportar, de competir, de lograr títulos. Sé que este club requiere eso, así que muy feliz. Espero que será un gran año y una gran estadía en este gran club. Então tá aí o Garré, atacante argentino, 24 anos de idade, vem do Krylia Sovetov, da Rússia. Ele foi muito cedo para a Inglaterra e fez a base toda no Manchester City.
Em 2020, o Garré voltou para a Argentina, jogou no Racing e no Huracan. Em 2022, foi para o Krylia Sovetov, a equipe russa, e 3 temporadas por lá, 58 jogos, 13 gols e 4 assistências. Com o Vasco, o Garré assina por 3 temporadas até o fim de 2027. Negociação de 2,5 milhões de euros, com até mais 1 milhão de bônus, tá? 1 milhão de euros de bônus. É uma compra em definitivo. Então, para explicar, né, o que eu tenho falado sobre isso, o Vasco tá fazendo muitos acordos para frente. Eu sempre falo, igual cartão de crédito, você parcela no cartão e joga para frente. Né? São dívidas a pagar, não dívidas do passado. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Garré é jogador do Vasco, portanto, fica a expectativa aí para a estreia do atacante argentino. Zé V. Vamos aguardar, né? Não dá pra gente ignorar que o Vasco tá buscando alternativas, né? Que o Vasco tá tentando, dentro das suas limitações financeiras, buscar reforços, né? Eu tenho certeza que nenhum torcedor do Vasco sonhou com a contratação do Garré ou sonhou com a contratação do Nuno Moreira, mas eu tenho certeza também que o torcedor consciente, aquele que entende a realidade, percebe que dentro de um cenário complexo de falta de grana, de investimento muito reduzido, o Vasco conseguiu, no fim das contas, se movimentar para sanar carências do elenco, pelo menos nessa primeira janela. Repito, não são craques, né? Jogadores que podem receber uma certa contestação, a gente vai ter que entender como eles funcionam com bola rolando, mas os tiros dados pelo Vasco no mercado foram razoavelmente criativos para quem ficou sem as principais opções. O Vasco queria o Bruma, o Vasco queria o Brian Rodrigues, não deu. Pode ter um pouco de incompetência da diretoria na busca por reforço? Pode ter também, eu não tô aqui passando mão na cabeça da diretoria. Mas a gente sabe que também não é videogame, né, Zé? É muito mais complexo você atacar o mercado do futebol com tanto clube concorrendo pelos mesmos jogadores. Você com uma crise jurídica com a antiga SAF. Um ambiente instável, uma instabilidade que te atrapalha na movimentação. Então, assim, olhar hoje o Garré chegando, olhar o Nuno Moreira chegando, Vasco ainda tentando o Lloyd, ainda tentando mais uma opção, significa que o Vasco entendeu que não dava para fechar essa primeira janela. Tem opções de velocidade no ataque. As opções chegaram. Claro, cada um numa característica. O Garré trabalha mais por dentro. O Moreira também tem um pouquinho dessa característica de um meio atacante. De repente vem o Lloyd para dar mais velocidade. Volta o Watson de lesão. Ryan tá vindo aí agora de seleção sub-20. É um jogador importante também nesse quesito de velocidade, força física. Mais tarde na temporada vai ter o DVD. Não é o elenco dos sonhos, mas é primeiro entender a realidade, cara. Se você não entende a realidade, se você navega na ilusão de que meu clube é tradicional, meu clube é gigante, etc., ele precisa dos melhores jogadores, você vai se afogar, cara, porque no fim das contas o Vasco é tradicional, o Vasco é gigante, o Vasco é maravilhoso, gigantesco, todo mundo, ninguém tem dúvida disso. Mas a realidade do mercado do Vasco hoje é essa: apostar em jogadores, ser o mais criativo possível para tentar tirar algum resultado positivo. Tem uma galera que já é quase membro do programa, né? E entre eles está o Carlão aqui, e sempre com algumas pontuações interessantes. Gabriel, até que ponto a má fase do Coutinho, Paê, Jair e Paulinho influenciam na contratação desses jogadores que estão chegando? Então, Carlão, eu acho até que pode ter uma influência, mas eu acho que o Vasco já tinha essa consciência de que não dava para fechar a janela. Tem jogadores de lado de campo, jogadores ou de velocidade, ou jogadores até de construção, mas que atuam abertos. Eu acho que já existia essa noção. O que aconteceu foi o seguinte: o Vasco foi nas opções mais desejadas. Tô citando aqui, Brian Rodrigues, Bruma, e não deu. E aí não dá, você começa a tentar vasculhar o mercado. E isso pode levar um pouquinho mais de tempo. Claro que uma certa pressão, por falta de desempenho, isso tudo acaba interferindo sim no planejamento. A torcida faz volume em cima da diretoria, a diretoria acaba cedendo um pouquinho. Mas eu acho que nesse caso já estava mais ou menos desenhado no planejamento que o Vasco precisaria buscar esses jogadores. Dava até para passar ali do estadual, como parece que vai dar para passar, sem esses atletas. Mas para Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, você precisa qualificar. Eu acho que a diretoria já tinha isso em mente. Olha, o Rodrigo Pezão, na boa, Farias, concordo com você, não são craques, mas para mim, só de ter alguém novo ali, para pelo menos tentar mudar o panorama, já é bom. O que não dá é para continuar com Jean Davi e Alex Teixeira. Perfeito. Acho que a leitura perfeito, é essa. Rodrigo. Perfeito, assim. Cara, daria para contratar gente melhor? Sei, será que se chegasse um pouquinho antes do América do México, você contrataria o Brian Rodrigues? Será que se viajasse um pouquinho antes para Portugal para tentar fechar com o Bruma, conseguiria levar melhor em cima do Benfica? Cara, eu até acho que poderia acontecer. Repito, não tô aqui passando mão na cabeça de ninguém. Talvez a diretoria tenha agido de forma lenta em alguns momentos, mas
É muito fácil também, né? Eu ficar só aqui criticando, marretando, acaba sendo muito fácil. Na realidade, a situação é muito mais complexa. Então, entender isso, entender que o Vasco, pelo menos, ampliou o leque de opções no setor é muito importante. Olha aqui, meu xará, aqui, o Bruno Menezes. Azevedo, cada dia fica mais evidente que o Pedrinho deu um tiro no próprio pé. Tirou a SAF, que mesmo com erros, tinha capacidade financeira e agora está passando esse perrengue para contratar. O Bruno, assim, eu não vou entrar, né, enfim, mas a SAF, a 777, ela tava com problemas jurídicos graves, né? Inclusive fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. Então, assim, não sei se foi um erro do Pedrinho, não, sinceramente. A gente não tem tantas informações detalhadas a respeito desse processo com a SAF do Vasco, mas a situação não era simples, né, Gabriel? Num primeiro momento, sim, a 777 chegou com dinheiro pra caramba e o dinheiro foi sendo gasto assim de uma maneira não muito inteligente. Depois, quando o Pedrinho entra, eu confesso que eu era um dos que tinha uma certa dúvida sobre se era a melhor decisão do Pedrinho, mas hoje, com as notícias que a gente tem acesso do processo quase de falência que a 777 entrou, eu acho que foi a melhor medida. Claro, agora tem que negociar o Vasco com um outro investidor e isso é um pouco mais complexo, é uma responsabilidade do Pedrinho agora, mas me parece que a decisão inicial dele de entrar na justiça foi boa, sim.